Boa tarde a todos. A Coordenação de História da Ciência tem muita satisfação de ter convidado o professor Marcos Guedes, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é cientista político, dirige o Núcleo de Estudos Brasil e as Américas no CNPq, e hoje vai falar para a gente sobre tecnologia e defesa no Brasil, desafios da nova ordem mundial. Professor Marcos, por favor. Boa tarde. De início, eu quero fazer os agradecimentos de praxe. E primeiro agradecer a vocês, né, que geralmente, quando é uma mesa, eu tenho medo que tenha mais gente do lado de cá do que uma plateia. Pelo menos tem uma plateia para ouvir as coisas que eu trouxe aqui para falar para vocês sobre tecnologia de defesa no Brasil. Eu quero agradecer também ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, particularmente a professora Ana Lúcia, que é colaboradora nossa já há um certo tempo, e a Luísa, que proporcionou essa conversa com vocês. Quando eu cheguei, a professora Ana Lúcia disse: olha, Marcos, hoje em dia não se faz mais apresentação sem PowerPoint. Eu disse: eu estou de maus lençóis, porque na verdade eu tomei algumas notas para conversar com vocês. Não vai ser uma apresentação superficial, mas também eu não vou entrar em detalhes específicos da política de defesa, mas na medida que eu imagino suscite algum interesse, a gente pode aprofundar. Bem, o tema é tecnologia e defesa no Brasil, desafios para a nova ordem mundial. E eu botei como primeiro ponto fazer uma referência ao que é tecnologia. Só a palavra tecnologia, ela suscita uma série de questões. Primeiro, o conceito, a ideia de tecnologia sempre foi colocado de uma maneira secundária por várias pessoas, por parte da academia, em relação à palavra ciência. Tá? Entretanto, a ciência e a tecnologia têm uma interação extremamente profunda. A tecnologia, como a gente poderia se referir, é um pouco a maneira com que a ciência pode ser aplicada à realidade e pode ter um impacto no nosso dia a dia, seja através do desenvolvimento de máquinas, ferramentas e eu acho que principalmente a ideia de conhecimento específico. Segundo ponto seria que eu gostaria de falar é sobre o papel da tecnologia na história. Eu acho que a tecnologia, todas as áreas de humanidades tratam da questão de tecnologia. Eu tenho minha formação em ciências sociais e eu me lembro que nos cursos de teoria das ciências políticas e sociologia, todos os grandes pensadores, de uma maneira ou de outra, se referiam à tecnologia. Seja ao papel da tecnologia no desenvolvimento da sociedade de uma maneira ampla, e aí nós temos dois grandes pensadores, e um deles é Marx. Eu lembro que nos anos 80 ocorreu um grande debate sobre os fundamentos da filosofia marxista. Uma série de autores entendem que Marx é um determinista. Ele define a tecnologia como a força principal que determina a sociedade, né, moderna e os conflitos, ou seja, a tecnologia transforma as relações de trabalho e as relações de produção, e essas relações de trabalho e transformam as relações entre os seres humanos e definem a política, a cultura, a sociedade.
Outra maneira de olhar seria o papel específico de que cada tecnologia, cada aspecto de um determinado desenvolvimento tecnológico vem a influenciar um determinado grupo social, um determinado grupo econômico. Talvez o principal exemplo da importância da tecnologia na história, do determinismo tecnológico, seja o chamado Projeto Manhattan, desenvolvido pelo governo americano com apoio da Inglaterra nos anos 40 para desenvolver a arma nuclear, a primeira bomba atômica, as primeiras bombas atômicas. Quer dizer, um projeto que mostrava já a complexidade do que a gente entende como tecnologia moderna, que seria o envolvimento de um número enorme de intelectuais, desde cérebros teóricos, pessoas acostumadas a ficarem voltadas a questões teóricas da física, da matemática, etc. E aí, eu não sei se eu estaria cometendo uma injustiça, eu botaria os próprios proponentes do Projeto Manhattan, que se chamavam Paul Wigner e Einstein, tem um terceiro proponente, que fizeram a famosa carta para o presidente americano, e depois um número enorme de cientistas, centenas ou milhares de cientistas, que na Inglaterra e nos Estados Unidos se envolveram no desenvolvimento de uma rede fenomenal de tecnologia que iria compor um único artefato, que seria a arma nuclear, cujo resultado foi, de certa forma, definitivo para os desdobramentos da guerra. Quer dizer, o projeto envolveu cérebros, cérebros proponentes, cientistas executantes e tomadores de decisão. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque envolve a questão de gestão de projetos de grande escala e de grande porte. E esse eu falarei na conclusão, eu entendo como um dos grandes problemas de países como o Brasil. Ter condições de, dentro de um planejamento de médio e longo prazo, fazer uma gestão adequada que realize um projeto que envolva a organização de várias tecnologias em uma determinada função, seja desenvolver um veículo lançador de satélite, seja desenvolver um satélite sofisticado, ou seja desenvolver qualquer outro elemento, qualquer outro instrumento considerado necessário para a sociedade moderna. Quer dizer, tomadores de decisão no projeto Manhattan, presidente dos Estados Unidos, militares, e o presidente americano entregou para o exército, por considerar que o exército americano era quem tinha condições ou experiência em gestão de projeto de grande escala. E um outro ponto é a colaboração entre países, principalmente entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que forneceu, apesar de ser um país, na época, hoje pior ainda, bem mais pobre, em termos de recursos, estar envolvido diretamente na guerra, forneceu um número de cientistas que tiveram um papel fundamental no sucesso do projeto. Na época, e durante muito tempo, os ingleses diziam que eles entravam com a cabeça e os americanos entravam com dinheiro. Isso, talvez, nos últimos 15, 20 anos, tenha mudado um pouco, mas o orgulho científico dos pesquisadores do Reino Unido se baseava muito nesse tipo de argumento. Um último aspecto desse projeto é o desenvolvimento de várias tecnologias para integrar na bomba e as consequências posteriores dessas tecnologias, como tecnologia associada ou como desenvolvimentos teóricos e práticos da física influenciaram outros aspectos da ação humana, seja na medicina ou seja em outras áreas. Um exemplo importante também, mas menor, mas nem por isso menos importante, foi o desenvolvimento de técnicas de cirurgia na Segunda Guerra e principalmente na Guerra do Vietnã.
Os pesquisadores trabalham com o tema, dizem que 80% das técnicas de cirurgia vascular moderna foram desenvolvidas durante a guerra. Eu diria que um terceiro exemplo da importância da tecnologia, defesa, né, da tecnologia na vida nossa, é o desenvolvimento da internet e as consequências que esse novo mundo virtual, o mundo virtual que foi criado a partir daí, estão tendo na nossa vida, né? Hoje, não só no nosso dia a dia, criando oportunidades e possibilidades de interação, mas criando também uma série de dificuldades e medos. Isso nós poderíamos enquadrar dentro da chamada revolução técnico-científica, né, dos anos 80 para cá, que envolve também a questão da robotização, desenvolvimento de biotecnologia, etc. Bem, apresentando um pouco como eu entendo a importância da tecnologia na área da defesa e na área da vida das sociedades, eu queria fazer alguns comentários sobre a questão da dependência tecnológica do subdesenvolvimento. De certa forma, o Brasil, por ter tido uma trajetória periférica dentro do sistema internacional, durante muito tempo se enquadrou, não é, mais dentro do que a gente poderia chamar de dependência tecnológica e subdesenvolvimento. Eu trouxe essa questão para provocar, talvez, vocês, eu possa estar totalmente errado, mas quando a gente é estudante, a gente estuda muito Santos Dumont, não é? E vê que Santos Dumont ele fez uma grande contribuição para a ciência e ele era um brasileiro, mas eu sempre olhava para esse caso como um caso atípico. Não é? Santos Dumont, na minha cabeça, é um brasileiro rico que foi para a Europa e, por interesse pessoal, se engajou e teve sucesso na ciência, mas não havia aparentemente nenhuma conexão direta entre o que ele fazia e a realidade brasileira, ou o desenvolvimento do pensamento e da ciência, ou da pesquisa ou do conhecimento no Brasil. Ao dizer isso, eu quero apresentar o que eu entendo, isso acho que é um lugar comum entre os cientistas, da principal dificuldade desses países chamados subdesenvolvidos, periféricos, ou países em ascensão, ou países do terceiro mundo, seja lá o que for, em dar esse salto tecnológico, que eu defino aqui como a inexistência de políticas consistentes que estabeleçam conexões entre os saberes existentes e sua aplicação prática, fomento para a inovação e sua aplicação no sentido que gere um sistema, ou seja, um sistema de inovação, desenvolvimento de produto, aplicação de engenharia civil, engenharia ou aplicação na área civil militar e ocorra um feedback. Ontem eu participei de uma reunião em que se discutia o tanque que o Brasil tem. O Brasil tem uma história em fazer carros militares leves que possam se locomover em vários terrenos. E um colega pesquisador da universidade disse: olha, Marcos, nós desenvolvemos o produto de grande sucesso, mas há 10 anos que a gente não desenvolve tecnologia. E hoje esse tanque já está ultrapassado, porque os tanques modernos, eles têm sensores de laser. Quando uma luz de laser bate neles, ele avisa as pessoas que estão dentro do tanque, que estão controlando o tanque. Ele tem sensor de temperatura, ele pode mudar a temperatura do casco do tanque para evitar que quer dizer, uma série de tecnologias que em 5 ou 10 anos tornaram obsoleto um projeto que recebeu um investimento substancial do país. Quer dizer, a necessidade de manter esse sistema em andamento, eu acho, ou a condição de ter um sistema funcionando de tecnologia que envolve inovação,
desenvolvimento, aplicação, etc., eu acho que é a condição para romper o que alguns autores chamavam de subdesenvolvimento, ou para chegar ao nível de amadurecimento em termos de tecnologia. E tem um outro problema que eu imagino, que na medida em que determinadas máquinas elas envolvem cada vez mais tecnologia, fica cada vez mais difícil para um país dependente chegar a um ponto de controlar essas tecnologias. Por exemplo, na área da informática, na área da internet, há um número grande de programas que são periodicamente atualizados. Né? E esses programas envolvem conhecimento sofisticado, não só de software, mas de hardware, etc., em termos de segurança, e correr atrás dessa tecnologia é muito difícil. É óbvio que a alternativa para os países que querem desenvolver tecnologia é buscar uma tecnologia já próxima àquela tecnologia de ponta, como nós fizemos ou tentamos fazer com o veículo lançador de satélite. Nós não procuramos a tecnologia dos anos 60 e 70, nós buscamos uma tecnologia mais moderna que cobrisse já um passado, que deixasse para trás um passado, né, de história tecnológica. Bem, no Brasil, ontem eu olhei um dado aqui, que talvez você seja mais conhecido de vocês, mas que me chamou a atenção, é que o Brasil é o 56º desenvolvedor de tecnologia no mundo, segundo o relatório do Fórum Mundial. E um país que se considera, ou é considerado entre as 12 economias, as 15 economias, ou entre os G9, G12, G15, etc., está nessa posição, não é? Denota, eu acho que isso representa que nós não conseguimos ultrapassar esse fosso tecnológico em relação a esses outros países. Eu não olhei esses 55 países que estão na frente do Brasil, mas com todo respeito, possivelmente um número grande de países da Ásia, não é? Que são países que não almejam uma projeção internacional e a ter um papel de peso na economia, no sistema internacional que o Brasil tem, estão bem à frente do Brasil em muitas coisas. Obviamente isso é um indicador entre tantos, e esses indicadores eles são muito falhos, mas eu acho que esse dado nos chama a refletir sobre o assunto. Isso não quer dizer que a ciência e a tecnologia no Brasil não tenham tido atenção. Acho que nós temos uma longa história de sucesso na área, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, em São Paulo, o Butantan, e posteriormente a Embrapa, esse museu aqui, não é? Acho que vocês têm uma história e têm um trabalho super interessante de manter a história, manter a memória da ciência brasileira, e também empresas, sejam empresas que surgiram com um viés estatal, como a Petrobras e a Embraer, e que gradualmente abriram seu capital, ou empresas que surgiram, principalmente empresas de tecnologia, que surgiram a partir dos anos 90. Eu acho que em Pernambuco nós temos o Porto Digital, que é um dos espaços de surgimento de um número enorme de jovens e pequenas empresas na área de tecnologia, de informática, etc. Mas, na minha opinião, eu acho que isso é uma questão que nós podemos discutir, nós ainda estamos a desejar de ter uma postura madura pelo menos naquelas coisas que nos são prioritárias, ter a capacidade de manter o sistema tecnológico, de inovação tecnológica funcionando. E a última parte da minha
fala é sobre tecnologia de defesa. Eu falei inclusive sobre o projeto Manhattan, e isso acho que é também um lugar comum quando se fala em ciência, que tecnologias que são desenvolvidas na área militar, elas têm um efeito extremamente poderoso na área civil, e que o investimento em tecnologia militar, de certa forma, é a base de uma futura tecnologia civil madura. E essa, para alguns dos colegas que pensaram recentemente o desenvolvimento de tecnologia de defesa no Brasil, essa ideia existe, né? Se a gente olhar, eu acho que a Estratégia Nacional de Defesa, acho que a Estratégia Nacional de Defesa, ou o Livro Branco de Defesa, desculpa, me foge a memória, tem uma parte que chama muita atenção, em que se fala de criar no Brasil uma base, um complexo industrial militar. E esse conceito complexo industrial militar, para o aluno de engenharia, com todo respeito, pode parecer como um conceito qualquer, mas para quem estudou sociologia e acompanhou o debate sobre as lutas sociais, sobre o poder político e militar dos Estados Unidos nos anos 50 e 60, o conceito de complexo industrial militar significa criar uma elite poderosa e articulada entre uma burocracia militar e uma rede de empresários e empreendedores capitalistas na área de defesa, que de certa forma seja o carro-chefe da economia nacional. Tudo depende de como se olha. O complexo industrial militar para os Estados Unidos é um resultado de grande sucesso, é um elemento de grande sucesso, mas existe um custo enorme cobrado à sociedade americana em função do complexo industrial militar. O complexo industrial militar se consolidou nos Estados Unidos no período em que os Estados Unidos assumiu a liderança, o papel de líder hegemônico mundial, ou líder na Guerra Fria, e depois da Guerra Fria, na sua tentativa de se impor como um único poder mundial. E os custos para a sociedade americana, e eu digo em termos de trabalho, salário, qualidade de vida, etc., desse complexo, tem sido enorme, principalmente dos anos 80 para cá, no período que a gente poderia chamar, é outro conceito que eu não vou discutir aqui, um período mais neoliberal, do governo Reagan para os nossos dias. Período que se vê que, enquanto a economia americana continuou crescendo enormemente em termos de poderio, de PIB, etc., a qualidade de vida da sociedade americana começou a declinar. E isso hoje, quem acompanhou as últimas eleições, claramente a questão da sociedade americana, da vida dos americanos, da educação, da saúde, etc., voltou a ser uma questão central. Eu acompanhei, que esse é um tema também que me interessa muito, que é a política americana, e eu acompanhei os debates pré-eleitorais. Eu me lembro que o primeiro debate dos republicanos tinha 8 ou 9 candidatos. E cada candidato que entrava dizia que ia gastar mais dinheiro que uma arma. Até tem uma mulher que entrou e disse: olha, eu vou comprar 50 navios. Né? Quer dizer, como no imaginário do eleitorado americano, ou da ideologia dominante da política americana, o complexo industrial militar era poderoso. Né? Só a partir de um determinado momento em que Sanders, e de uma maneira muito maquiavélica, o presidente Trump começaram a usar o discurso da qualidade de vida, da pobreza americana, dos Estados Unidos como um país que não possui mais uma infraestrutura igual à infraestrutura europeia, mas uma infraestrutura de terceiro mundo, é que esse discurso começou a mudar. Mas, sem entrar também muito na questão, mas de uma maneira, eu diria, mais de Trump, mas eu vejo também em Sanders um elemento muito populista nesse discurso, na medida em que o Congresso americano, ele está, em grande parte, amarrado aos interesses do complexo industrial militar. Mas vamos voltar para a questão de tecnologia de defesa no Brasil. Houve um primeiro ciclo nos anos 60 e 70
durante o regime militar, em que se teve uma política extremamente nacionalista, e o foco foi desenvolver uma indústria militar com uma tecnologia que se tinha, eu diria com uma indústria de baixa e média tecnologia. Aí surgiu a Embraer e outras empresas nacionais que produziram, que tiveram sucesso. Nós vendemos bastante considerável de armamento, produtos militares, para o Oriente Médio, por exemplo. Os desdobramentos da guerra no Oriente Médio levaram ao calote, não é? E a crise do Brasil, que levou posteriormente, a crise do petróleo, que levou posteriormente ao fim do regime militar, da ditadura, fez com que houvesse um declínio. Mas, se eu não me engano, nós estávamos entre a quinto ou a sexta exportador de produtos militares. E com essa crise, com o período de transição, a pressão externa foi muito grande. Talvez alguns de vocês, se eram nascidos na época, se lembram do presidente Collor tapando o buraco da bomba nuclear, do experimento nuclear que o Brasil ia fazer. Foi uma das primeiras coisas que Collor fez. Eu nem sei se aquilo parecia mais uma fossa, mas estava Collor lá jogando terra, etc, etc. O Brasil passou, em função de certas circunstâncias, a abandonar essa política de desenvolvimento de tecnologia e defesa. Mais recentemente, eu acho, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, nós começamos a redefinir políticas para a área de defesa. Primeiro foi a Política Nacional de Defesa, depois a Estratégia Nacional de Defesa e, posteriormente, o Livro Branco. O que é que a Política Nacional de Defesa, de certa forma, estabelecia nos planos gerais? É uma racionalização para a área de defesa no Brasil. Uma leitura mais sociológica diria o seguinte: nós temos uma marinha, uma força aérea e um exército, que são instituições independentes, que competem entre si, que falam linguagens diferentes, e que isso é uma condição fundamental para uma derrota em qualquer guerra. Diriam algumas, se falava que até se a gente voltasse à guerra do Paraguai, a gente corria o risco de perder, porque nós tínhamos um sistema, instituições militares formadas ainda sob a influência de uma visão política mais tradicional, e que dentro do quadro pós-Guerra Fria, de globalização, que é um quadro que abriu espaço para o Brasil para se internacionalizar, primeiro pelo Mercosul e depois por outras iniciativas, como o próprio governo Fernando Henrique, de enviar uma missão de paz do Brasil para o Haiti, o Brasil não poderia mais manter essas estruturas ultrapassadas. Talvez o ponto mais importante da Política Nacional de Defesa foi a criação do Ministério da Defesa, que passou a unificar essas forças e a dar condições para que para criar um comando unificado que a médio e longo prazo significaria a possibilidade das forças trabalharem em conjunto e não separados, ter uma estratégia, uma política em conjunto, inclusive uma política de produtos. Por que é que a aeronáutica vai comprar um avião, um porta-aviões, o exército vai comprar um avião diferente? Quer dizer, para que isso, como você vai estabelecer as conexões entre esses gastos, que são gastos vultosos para os interesses de defesa do Brasil? Tá? E olhando até mesmo o período de Fernando Henrique Cardoso, esses gastos militares com armamento, eles são totalmente desconectados. Talvez o último bem que nós compramos foi o porta-aviões, que eu acho que está aqui no Rio de Janeiro, que foi vendido pela França
e eu me lembro na época, se é um estudo interessante de história recente, não é? Você vê, a França tinha um porta-aviões, nós temos um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Só existia um outro no mundo que era no museu lá não sei aonde, certo? E a gente queria ter um porta-aviões moderno. E a França tinha um porta-aviões mais moderno, dos anos 60, 70, e quis passar. E a gente comprou, e se quem olhar na literatura, não só em jornais, em revistas, mas no debate, no período, esse porta-aviões estava bom. A gente ia atualizar, mudar algumas peças, etc. Mas aparentemente, como se mudou as peças, ele não conseguiu sair daqui. Teve um problema, não sei se foi no motor, etc. Voltou, e a avaliação recente é que é sucata, não vale mais o dinheiro para fazer ele navegar, é mais caro do que comprar um. Né? Quer dizer, eu estou falando isso, não sei se tivesse militares, eu ia dizer a mesma coisa, mas isso a gente vê na universidade, a gente vê em outras áreas do Estado brasileiro, não é? O mau uso, não é, de recursos. Só que, obviamente, aí é uma coisa, não é uma coisa pesada. Não? E eu acho que por isso, na atual livro branco, eu vou comentar já sobre o livro branco, mas saiu uma nova versão do livro branco que está sendo discutida, essa questão do porta-aviões foi abandonada. Mas o debate sobre política de defesa é muito importante, porque a primeira pergunta é, nós precisamos de um porta-aviões para quê? Os Estados Unidos têm o quê? 5, 6 porta-aviões, porque os Estados Unidos têm uma política global de intervenção no mundo. Se eles quiserem amanhã invadir Fernando de Noronha, eles mandam um porta-aviões, invadem Fernando de Noronha, todo mundo vai pegar uma praia lá com os tubarões pernambucanos. Mas, para nós, talvez o porta-aviões não seja o foco do nosso investimento. Talvez o nosso investimento, a nossa defesa, seja percebida mais em outras dimensões. Bem, a Política Nacional de Defesa definiu muito isso. Antes de se pensar em equipamento, indústria, nós temos que resolver o nosso problema institucional, político institucional. E o primeiro passo para essa solução era a consolidação, a criação e a consolidação que ainda está acontecendo do Ministério da Defesa. Posteriormente, em 2008, surgiu a Estratégia Nacional de Defesa, que já foi reformulada também, e que já define os eixos de ação, e o livro branco. O livro branco, tudo isso, todos esses documentos, para quem tem interesse, está na página do Ministério da Defesa. A política do livro branco, que também foi criticado no início, mas é uma política que foi adotada a partir do início desse século por vários países de declarar os seus recursos. No livro branco está uma lista de equipamento que a Marinha, a Força Aérea tem, etc., a intenção de uso, etc. Eu acredito que a principal ideia que está por trás é favorecer um pouco a diplomacia entre países que imaginem serem beligerantes, tá? Quer dizer, saber declarar o que é que eu tenho em termos de armamento, de recursos, etc. Mas a Estratégia Nacional de Defesa ela é mais importante para o tema que nós estamos falando aqui, que é a tecnologia, porque ela define a necessidade do Brasil criar uma base industrial de defesa, ela cria a lei de fomento da indústria de defesa e o plano de articulação da indústria de defesa. E cada item desse, eu acho que merece uma discussão e uma análise também. Por exemplo, lei de fomento, eu me lembro muito quando a Revolução Informática começou, nós tínhamos uma deputada federal em Pernambuco, uma senhora muito progressista, que defendeu, que fez e defendeu a lei da informática, mas que a discussão na época era muito sobre qual é a estratégia da informática, é o soft ou é o hard, não é? E eu me lembro que a discussão, muita gente disse, olha, se a gente não consegue fazer um bicho desse, a gente está liquidado para o futuro. Aparentemente depois
a ficha caiu que o software é muito mais poderoso e importante do que uma máquina desse. Mas eu me lembro que até lá no Nordeste tinha uma empresa chamada Corisco, né, que é o nome de um cangaceiro que fez o computador, o Corisco, etc, etc. Nós somos um país de muito empreendedorismo. Eu acho que a política, quanto mais bem definida, mais clara a política, eu acho que a resposta da sociedade, não só no nível micro, mas no nível macro também, ela vai ser bem dada. Mas eu dei esse exemplo porque não basta só uma lei de fomento. Eu acho que essas leis e esses recursos criados, ou essas políticas criadas, elas precisam de um acompanhamento e um certo planejamento para que elas atinjam o seu resultado. E, finalmente, eu queria só apresentar brevemente alguns desses projetos da área de defesa que estão em desenvolvimento e que alguns já começaram um pouco antes, começaram no final do século passado, mas que são contemplados na Estratégia Nacional de Defesa e que foram definidos para cada força trabalhar. Primeiro, o submarino nuclear, e eu tinha um colega que disse, Marcos, há 40 anos eu estive lá na Marinha, está lá, o submarino nuclear numa caixinha de vidro, certo? Ele disse jocosamente, mas olha, está lá, eles estão dizendo que faz o reator, até agora eu não vi reator não. Bem, mas muitos recursos têm sido investidos na política submarino nuclear, você já sabe, já tem uma equipe no Brasil, na França, para adquirir a transferência de tecnologia do casco submarino, que estão fazendo. Um na França, o da França eu acho que já está terminando, no próximo ano ele vai ser inaugurado. E depois outro aqui no Rio de Janeiro, o submarino normal, o submarino tradicional, já com essa tecnologia de casco, que vai ser a tecnologia do terceiro submarino, que seria o submarino nuclear, que teria um reator nuclear dentro dele, desenvolvido aqui no Brasil. Nessa área nós já temos, até pelo menos a literatura recente fala da nossa expertise na área de tecnologia nuclear, em função da experiência de Angra, etc. Já tem toda uma história também que não vem ao caso aqui, associada à energia nuclear. Mas esse é um dos objetivos. Todas essas tecnologias são sempre entendidas como tecnologias não claramente militares, são tecnologias que têm uma importância tanto civil quanto militar. Uma outra questão do submarino que surgiu em relação ao submarino nuclear foi uma questão política, principalmente no início dos anos 90, quando se falava do Brasil ter um submarino nuclear. Muita gente entendia que o Brasil queria ter armas nucleares, talvez até por má intenção, né? Principalmente estrangeiros e muitos intelectuais nos Estados Unidos diziam, olha, a gente é totalmente contra que vocês desenvolvam submarino nuclear. O argumento brasileiro é que o Brasil tem uma vasta costa e que o submarino nuclear nos daria capacidade de ficar meses, não é? Navegando no mar sem ter um mês ou mais, sem ter que subir para reabastecer, etc. Nosso objetivo não seria fazer um submarino com silos nucleares, mas se você procurar bem, você vai achar um ou outro acadêmico estrangeiro dizendo que o Brasil queria botar silos nucleares, etc, etc. Mas, pelo menos, esse não é a verdade, não é a intenção. O segundo projeto, que foi entregue nas mãos da aeronáutica, é do Gripen, não é? Nós temos um projeto antigo para substituir os aviões da Força Aérea. Nossos aviões foram comprados da França, o Mirage, não é? E dizia, olha, o Mirage é tão ultrapassado, se faltar energia ele cai assim, de barriga, porque é uma pedra de tijolo, né? A gente precisa de um avião moderno. E depois de muita discussão, eu acho que se chegou a esse acordo com a Suécia, de sucesso, uma cooperação de sucesso para desenvolver
esse grip. Eu acho que essa é uma área que o Brasil já tem tecnologia, graças à Embraer, etc., tem conhecimento, e aparentemente se espera que as consequências desse projeto sejam positivas, não só na área tecnológica, mas na área para fornecer ao país uma aeronave que atenda às nossas necessidades. Obviamente, todos esses produtos, eu uso a palavra produto, porque estão todos associados à ideia de vender também. Ninguém faz arma só para se defender. Eu acho que todo mundo quer, isso vem desde os anos 70, quando a gente fazia o Tucano e tal, vender para países do terceiro mundo, etc., para até financiar aquela. Quer dizer, o Gripen tem sido oferecido aí para o Brasil, aparentemente o consórcio já está vendendo o produto para outros países, etc. Uma aeronave nova é a aeronave de carga chamada KC-390, que apareceu assim, foi uma coisa trabalhada muito de uma maneira discreta, mas que desses produtos talvez é o que tenha mais tecnologia controlada pelo Brasil, que é uma aeronave, eu acho que merece, não só a Embraer, mas a indústria de produção de aeronaves, militares, civis, merece uma avaliação que eles são, em termos de descobrir um mercado e nicho, eles são extremamente competentes. Esse KC-390 é um avião de carga extremamente útil para o Brasil, que é um país enorme, que a gente pode precisar levar tropas, a maioria das tropas estão todas no sul do Brasil, mas o conflito está lá na Amazônia. A gente pode precisar levar tropas de lá para a Amazônia, a gente precisa de aviões, né? E eu descobri essa semana que nós não podemos usar os aviões das companhias aéreas, porque eles são um contrato que as empresas têm com a companhia aérea, não permite, que se a gente precisar levar tropas para o Paraguai, se o Paraguai invadir o Brasil, hoje, Gol, nenhum desses aeronaves nós poderíamos usar. A gente vai ter que buscar outra solução para carregar tropas, equipamento, etc. Quer dizer, do ponto de vista militar, isso é uma preocupação fundamental. Né? Vocês olham, eu tenho um comando no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, que em 3 dias resolve esse problema, mas eu não tenho como botar esse pessoal, seja lá onde for. Mas o KC-390 já tem um protótipo voando, e eu acho que o Brasil quer comprar 25 a 30, e já tem encomendas, etc. Então, obviamente, o grau de tecnologia não é tão poderoso quanto o do Gripen, não é o do submarino nuclear, talvez o impacto não seja tanto, mas para muitos amigos meus que dizem, olha Marcos, essa conversa de tecnologia de defesa, eu já ouvi isso, a gente gasta dinheiro no fim, não dá em nada. Eu acho que esse é um exemplo de uma realidade que já existe, e caso o país não entre numa crise mais profunda do que está, nós teremos condições de, nos próximos anos, ter esse produto à disposição das forças, ou do país, não é, das Forças Armadas do país. O último projeto que entrou, de certa forma, um pouco tardio nessa política de tecnologia, de defesa, é a questão da defesa cibernética. A dinâmica da realidade cibernética virtual tem sido enorme. Se eu ler os jornais ou o material 10 anos atrás, eu acho que a conversa era que o espaço cibernético era a solução para a humanidade, não é? Que a gente ia fazer tudo ali, ia discutir aquilo, ia ajudar a vida dos homens, das pessoas, etc. Até que começou a aparecer vírus, e que alguns países começaram a desenvolver tecnologias visando o roubo da informação de terceiro, ou utilizar esse espaço como uma maneira de ter vantagem. Não é? E também as indústrias, eu uso o Hotmail, sou um dos primeiros a usar o Hotmail, eu acho que em 89, quando surgiu o Hotmail, eu ainda tenho esse Hotmail, mas nesse período
o Hotmail encheu de propaganda, eu não abandono, é quase um casamento, mas esses produtos que na época eram extremamente úteis para mim ou para a gente, eles se cria uma espécie de uma luta, na medida em que eles querem dirigir você numa determinada direção, seja analisando o perfil do usuário propondo produtos, seja oferecendo todo tipo de produtos de outras fontes, não é? Ou de upgrades, seja dessa área que a gente chamaria na área criminosa, através de sequestro de informação. Nos últimos 3 anos, as pessoas que trabalham nessa área têm chamado a atenção para uma nova dimensão na área cibernética, que é a capacidade de se modificar os dados e de sequestrar e manipular os dados. E esse chamado vírus que apareceu, eu acho que no início da semana, na semana passada, ele indica muito essa tendência de que até recentemente ou o governo americano ou o governo A, B ou C entrava no mundo virtual para roubar informações e vender para terceiro. Um exemplo, minhas informações, eu tinha um dinheiro do CNPq, aí fui comprar equipamento, aí botei lá meu nome /CNPq. Aí um dia vez ou outra chega a mensagem para mim, meu nome /CNPq. Eu sei que essa é a informação que aquela empresa vendeu, passou para terceiros. Esse /CNPq está rodando aí nas empresas brasileiras, mas o grande perigo hoje é a modificação dos dados. Ou seja, eu acho que o foco seria bancos ou instituições que têm dados de grande importância. Entrar no banco de dados e modificar esses dados. Eu modifico tendo segredo, na medida que eu tenho um segredo que possa fazer com que esses dados sejam restaurados, eu vou passar a ter o controle em termos de chantagem sobre a instituição ou as pessoas que têm esses dados. No caso desse evento recente, a gente poderia chamar de sequestro de dados, quer dizer, entrar numa determinada rede, bloquear os dados e só desbloquear na medida em que eu receba um determinado pagamento. E essa tecnologia permite, eu acho que além, permite eu entrar, por exemplo, um dos sistemas que foram atacados foi o sistema de hospitais ingleses. Na medida em que todas essas instituições têm um computador ou um chip conectado, é possível você entrar na rede e desligar as máquinas que mantêm as pessoas respirando, não é? Desligar a eletricidade, quer dizer, o impacto do mundo, do que a gente chama do mundo cibernético na vida das pessoas e da guerra passa a ser cada vez maior. Até recentemente muita gente dizia, não, o que se poderia fazer era isso, é causar uma interrupção, desligar a energia elétrica, etc. Mas hoje, voltando para a ideia do determinismo tecnológico, né, como Marx, para quem entende que Marx era um determinista tecnológico, o outro achava que essa é uma força a qual nós nos submetemos e que nós não nos podemos opor. Então há uma tendência de um aprofundamento dessa dependência cibernética em todo o mundo. E isso num mundo onde não existam regras e conexões que controlem, não é um mundo extremamente perigoso que um homem pode destruir o planeta inteiro. Eu queria só terminar citando voltando ao tema da palestra, que é Desafios para a Nova Ordem Mundial da Tecnologia e Defesa no Brasil, citando alguns pontos que eu já fiz referência aqui. Os nossos problemas continuam sendo desenvolver projetos de tecnologia, ou projetos sistêmicos complexos, com planejamento e recursos financeiros a longo prazo,
garantidos a médio e longo prazo, que é uma coisa que, infelizmente, nós não temos, com uma certa estabilidade política, porque, vocês sabem, mudou o ministro, muda tudo, né, do logo a toda a política, e isso tem um impacto terrível, né? A dificuldade de experiência em gestão e planejamento, eu queria só fazer uma referência aqui à questão que hoje ganhou, quer dizer, recentemente, de uns anos para cá, ganhou uma nova cor, que era a questão da indústria nacional. Eu acho que até os anos 70, 80, havia uma percepção no Brasil do desenvolvimento da indústria nacional. Eu acho que o Brasil perseguia um modelo de desenvolvimento autônomo em todas as áreas. Com o final da Guerra Fria, todos os países, mesmo aqueles mais autárquicos, como os Estados Unidos, que têm controle de todas as áreas de tecnologia, passaram a aprender a conviver com um sistema interligado e globalizado. Eu acho que o Brasil também, querendo ou não, independente da minha opinião de direita ou de esquerda no poder, essa é uma força que está nos empurrando a conviver dentro do sistema globalizado, onde o modelo de cooperação e de trabalho em conjunto é um modelo que talvez abra as portas da superação dos problemas que nós temos. Eu acho que tudo depende muito mais da política, definição da política, da gestão e da ação humana. Minhas últimas palavras são sobre a crise econômica e política que nós estamos. Eu acho que nós não temos, pelo menos eu entendo isso, que nós não temos a medida da crise que nós vivemos. Porque há 3, 4 anos eu ligava a televisão, eu li um jornal, o Brasil tinha 500 bilhões de dólares de reserva no exterior, e se discutia se a gente ia guardar essa reserva para gerações futuras, etc, etc. Mas desde o ano passado parece que a gente não tem dinheiro nenhum, a gente tem uma dívida enorme e um buraco grande na frente que a gente vai ter que atravessar, não é, com pouca água e pouca comida para chegar do outro lado do vale. Não é? É lógico que em tudo existem elementos, todo discurso, toda narrativa política tem elementos de verdade e elementos ideológicos. Né? O discurso atual é um discurso que remonta, quer dizer, pelo menos tem uma coisa que eu acho que é um pouco verdade. A crise que o Brasil viveu posteriormente à crise do petróleo. A gente vendeu muito para os árabes e eles não pagaram. O fato de você não receber, esse dinheiro não ter chegado no Brasil, significou o fracasso da indústria militar. Né? A gente sabe que o BNDES emprestou muito dinheiro, né? Desde o metrô em Caracas, etc, etc. Que isso, de certa forma, na época foi visto como importante para a projeção do país. Mas os argumentos que têm surgido é que nós puxamos a corda demais. E agora nós vamos ter que pagar por esse preço e vai ser um preço amargo. Agora, o que é interessante é observar se o custo desse preço amargo, né, ele vai afetar toda essa política de defesa que surgiu nos últimos 10, 15 anos e vai fazer com que a gente volte para a estaca zero ou não. No momento, com o novo livro branco da defesa, o que o Ministério da Defesa fez foi cortar gorduras. Projetos que não eram prioritários foram deixados de lado. Por exemplo, porta-aviões. O porta-aviões já é parte desse corte de gordura. E se sabe que os porta-aviões americanos, o custo de manutenção é elevadíssimo. É uma das coisas mais caras que tem. É lógico que deixa. A Marinha tinha um projeto de fazer uma nova base naval no Nordeste, perto do Amazonas, que é uma área
onde nas últimas décadas se descobriu ainda riquezas enormes, né? Corais, petróleo, um rio subterrâneo, etc, etc, etc. Esse é outro plano que foi adiado. Mas esses projetos que eu falei a vocês aqui, eles estão sendo tocados. Tá? Tem outras implicações sobre isso, mas eu acho que eu queria falar uns 15 minutos, eu acho que eu acabei até falando mais, eu peço desculpa para vocês e estou à disposição para ouvir as críticas de vocês, puxando lá e conversar. Muito obrigado. Eu quero tirar uma dúvida. Na parte final da sua fala, me deu a impressão de que não adianta ter avião, não adianta ter bomba, não adianta ter nada. O negócio é ter recurso para se defender de algum ataque cibernético. Essa seria a área mais carente de defesa que o país tem? Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Posso. Eu acho o seguinte, que nós vivemos hoje, quer dizer, em termos de defesa, nós estamos submetidos a uma variedade de tipo de ataques que nós nunca estivemos. A gente pode ser atacado tanto por uma organização criminosa que está enraizada hoje em todo o Brasil, que pode decidir amanhã tocar fogo nas cidades e queimar o quê? 10 mil ônibus, não é? Tranquilo, no Rio, São Paulo, Recife, etc., e criar um pânico geral, que é uma questão de defesa, como a gente pode estar submetido a um ataque cibernético da Coreia, até dos Estados Unidos, seja lá de quem for, ou um ataque de uma entidade não governamental, uma empresa. Quer dizer, a gente não sabe se esse ataque foi feito também por uma empresa, porque nesses últimos 2 anos, as empresas têm chamado muita atenção de que isso ia acontecer e que os governos precisam comprar os produtos dela para evitar. Quem acompanhou, pelo menos o que saiu na imprensa, foi que os equipamentos atingidos eram equipamentos da Windows de versões já antigas, não é? E que muitas empresas usam porque é mais barato você comprar uma versão mais anterior do que uma versão nova. Pirata também. Pirata também, não é? Quer dizer, não se sabe. Ou isso poderia ser, da outra hipótese, poderia ser um ataque cibernético, um exercício de guerra cibernética. Porque me chama muita atenção que foi um menino, desculpa, como eu sou de outra geração, vocês podem dizer, olha professor, o senhor está errado, a gente é danado. Foi um menino de 23 anos que solucionou o problema, não é? Na Inglaterra. Isso me chamou a atenção. Eu sei que os meninos de 20 e as moças principalmente são geniais, mas é uma coisa que me chamou a atenção, porque aqui esse ataque se tornou um ataque global e foi um menino, um inglês que disse, olha, tá aqui, tá, bota aqui lá. Quer dizer, isso poderia ter sido um exercício para avaliar esse instrumento, esse programa, que foi um programa desenvolvido pelo governo americano, que tem bilhões e bilhões de dólares para fazer só isso, para avaliar o alcance, o uso. E pelo que isso eu estou falando do que eu li na imprensa, né, que é muito limitado, mas a Rússia foi um dos países onde o vírus teve uma intervenção mais forte. Mas da minha opinião, a resposta é essa. Hoje, inclusive os Estados Unidos, tem dezenas ou centenas de PhDs pensando isso. Porque a gente não pode estar preparado para tudo, certo? Eu não posso estar preparado para tudo. Eu tenho que planejar minha defesa numa determinada direção. Por exemplo, os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, se prepara para vencer 2 guerras. 2. Guerra em 2 frentes, certo? Seria Japão e Alemanha, ou Rússia e Coreia do Norte, ou China, certo? Mas se tiver imagina eles discutindo isso, sem PhDs, alguém diz, se um terceiro país entrar em conflito com a gente, como é que vai ser? Não é? Quer dizer, são questões também, teoricamente, muito complexas. Mas eu acho que a gente, quer dizer, a incerteza, a gente tem que enfrentar essa incerteza definindo. O exército brasileiro, ele tem 2 focos.
Um é Missão de Paz, extremamente articulado com a diplomacia brasileira. Nós participamos de conflitos internacionais dentro do quadro da lei, da legislação internacional, em missões de paz, para ajudar, para resolver conflitos. A gente pode até entrar em combate, mas dentro dessa filosofia. Nós não vamos entrar, até agora nós não entramos em conflito direto como os Estados Unidos estão no Oriente Médio e por aí outros países. E a questão das fronteiras, porque nós temos nossa fronteira 3 vezes a fronteira dos Estados Unidos, com todos os países da América, praticamente menos 2, menos Chile e Equador, e essa fronteira é onde passa armas, drogas, etc. Tá? E também, aí vem, eu acho que é uma coisa muito da nossa experiência, da nossa visão do Brasil. Há uma preocupação, sempre teve, uma preocupação grande nas Forças Armadas, no Ministério da Defesa, no lado social. Quer dizer, nós temos uma base militar na fronteira, mas é uma base que nos últimos tempos tem se articulado com a prefeitura, tem levado políticas sociais de vacina, de hospitais, etc. E que a população dos outros países, Peru, etc., que tem condições muito inferiores, tem vindo para o Brasil para se beneficiar desse recurso. Quem já esteve em fronteira, ou mesmo em locais, nos ex-territórios, Roraima, por exemplo, há uns 2 anos eu estive em Boa Vista. Boa Vista tem uma universidade fantástica, jovens super interessados, mas por questões, a meu ver, políticas, eles não têm uma internet de alta velocidade, a gente não pode fazer um debate. Seria super interessante, eu dizendo isso, olha, em outras regiões do Brasil, que vocês tivessem contato com outros estudantes, um debate via internet, não é? O seminário que vocês têm aqui, vocês poderiam dispor, olha, está aqui disposto para vocês. Mas esses jovens não têm. E Roraima é uma capital. Imagine quando você vai para a fronteira, que é uma região onde as pessoas estão submetidas as mulheres à exploração sexual, enorme prostituição, exploração sexual, tráfico de drogas, etc. Tá? Quer dizer, a situação do Brasil e da América Latina, né, da América do Sul, é bem complicada, mas esse foco que o Exército tem na fronteira, ou que o Ministério da Defesa procura fazer, mas principalmente o Exército, é positivo. Eu estou dizendo isso porque, para responder também essa questão, o Exército tem 2 focos. Né? O Exército não tem o foco de participar de uma guerra de alta tecnologia, como os Estados Unidos no Oriente Médio. Isso foge dos nossos interesses. Mas, se por acaso ocorrer do Brasil vier a se envolver nesse conflito, a gente tem que improvisar, vai ter que improvisar. Posso perguntar? Por favor. Eu estou vendo que o foco da conversa, sempre que eu vejo falar em defesa, é fronteira, contrabando, força de paz, atendimento aos ribeirinhos, não é? E, infelizmente, as Forças Armadas não são feitas para isso, né? E se a gente for olhar as guerras, os conflitos que estão acontecendo no mundo todo, é bomba mesmo, não é hacker, não. Vai lá assim, todos os outros conflitos que acontecem diariamente no mundo aí, é bomba, é míssil, de alta precisão e tudo mais. E essa situação, que aí estamos falando de tecnologia, a tecnologia está mudando radicalmente a guerra. Né? E nós já estamos num ponto em que a guerra já está virando robotizada. Né? Os Estados Unidos já estão desenvolvendo assim, os veículos não tripulados, se vê todo dia, né, que eles são, hoje em dia são controlados por pessoas que estão lá nos Estados Unidos controlando um veículo lá na Ásia. Mas eles já, conheço o programa deles, eles estão fazendo aquilo que se vê naqueles filmes do Eye in the Sky, né? Que é o filme que trata isso com Helen Mirren. São enxames, enxames. De aeronaves, de coisas não tripuladas e tal. E nós aqui estamos no oba-oba, pensando que o mundo é um lugar tranquilo e tudo mais. Não, a Terra é uma só. Né? Quer dizer, os recursos são só isso aqui. Até a gente descobrir coisas em outros planetas para a gente possa suprir a humanidade, vai demorar alguns séculos, né, provavelmente. Né? Então, no curto e no médio prazo, certo? Nós estamos aqui e o Brasil é gigantesco. Né? O Brasil, você falou, ele é a 5º território em termos de população, território, economia. Ele tem 5 países no mundo, no Brasil. Né? Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, Índia e talvez o México. Mas o México tem
Você mexe com o desenvolvimento de defesa porque está do lado dos Estados Unidos. Né? Então o Brasil não é igual ao Haiti, certo? Não é igual ao Paraguai, não é igual ao Bolívia e tudo mais. Tem enormes riquezas para proteger. Né? E essas coisas acontecem de tempos em tempos, não acontece toda hora. A gente está todo dia preocupado aqui com o bandido incendiando o ônibus, isso não é problema do exército, é problema da polícia. Né? Só que quando essas coisas acontecem, como aconteceu no passado, o Brasil estava totalmente preparado em todas as vezes que aconteceu. Né? Primeira Guerra Mundial, o Brasil dependia dos outros. A Segunda Guerra Mundial, nós só para atuar na Europa, nós só cedemos apenas soldados, porque até o uniforme, tudo que os caras foram dados pelos americanos. Né? A Marinha precisou de ter navios aqui para combater os submarinos, etc, etc. Só que a situação está se agravando. Tá? Ou seja, hoje em dia, tudo que nós temos aqui, nós temos as Forças Armadas sucateadas, elas gastam muito dinheiro e não servem para nada. Essa é a realidade. Tá? E não serve para nada porque também o governo não se preocupa com isso, a população não se preocupa com isso, e fica essa coisa, nós estamos gastando muito dinheiro e não temos essa capacidade. É possível improvisar, como nós improvisamos na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, uma força armada até para atuar, tá? Se você tiver aliados que forneçam os meios. Não é possível improvisar uma capacidade industrial e tecnológica. Isso demora décadas para construir. Né? Então, se você está falando em termos de indústria, em 1980, a produção industrial do Brasil, em 1980, não é muito tempo atrás, se pegasse a produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, das Filipinas e outros países, que são dados da FIET, a produção industrial do Brasil era 120% dessas. Hoje, 9%. Eles cresceram, nós paramos. Tá? Então nós abdicamos disso. A Coreia, em vez de formar advogados, ela forma, sabe qual é o percentual de engenheiros que forma um curso superior na Coreia? Você tem ideia? 50%. 50% das pessoas formadas em curso superior na Coreia do Sul são engenheiros, porque eles estão focados em desenvolver tecnologia e ter uma indústria e estar na frente da coisa. Se pensar em termos de dados, em termos de cientistas e engenheiros por milhão de habitantes na população, os países mais desenvolvidos estão na base de 5 mil. Né? O Brasil está na base de 500. Nós somos muito lúdicos, né? A gente não voltamos para resultado, para fazer com resultado. Investimento federal em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, na área de ciência. Os Estados Unidos é altamente industrializado, é altamente científico, investe demais em inovação, não é isso? Mas sabe quanto que o governo federal, o percentual do governo federal americano investido em ciência e tecnologia é nos Estados Unidos? Tem ideia? Não sei entender? 50%, 60%, 70%. E o motivo é importante assim, porque a capacidade industrial e a tecnologia que se desenvolve na área de defesa, ela tem uso dual. Um avião de aeronave de combate não tem uso dual. Mas a tecnologia que você faz um avião de combate, é mesmo que você faz um outro avião para uso civil. Né? Aqui no Brasil, sabe qual é a ideia, quanto que é no Brasil, que investe nessa área? 1%. E as indústrias que nós temos aqui nessa área de alta tecnologia, como Embraer e tudo mais, são feitas com esse 1%. 99% é gasto em outras coisas, a gente não sabe em que. Tirando a Embrapa e algumas outras coisas. Né? Então, a gente, é falta de foco. Livro branco de defesa. Livro branco de defesa, isso que o senhor falou, ele tem razão. Um dos objetivos é mostrar ao mundo o que você tem e o que você mostra. Mas não é só isso, não. E pega o livro branco de defesa de todos os outros países, eles dizem quanto o país vai gastar nos próximos 5, 6 anos. No Brasil, diz quanto gastou, sem nenhum compromisso com o futuro. Plano de articulação de equipamentos. Plano de articulação de equipamentos foi lançado em 2008, o valor dele era 440 bilhões de reais. 440 bilhões de reais por um período de 20 anos. Isso equivaleria a você ter, por ano, 20 bilhões de reais para aplicar nele. Sabe? Não tem. O orçamento de defesa era 50 bilhões naquela época. Não teria isso. Mas fizeram um plano, colocaram esse plano lá, mas o governo, o Estado, não teve nenhum compromisso em colocar o dinheiro. Fez um plano completamente descolado da realidade, descolado da realidade orçamentária, descolado da realidade tecnológica, descolado da realidade de gestão. Você pega nos países que tem indústria de defesa, que tem defesa forte, tem milhares de pessoas de nível de engenheiros, gestores, no Estado, em órgãos do Estado que não são as Forças Armadas. As Forças Armadas são para combate, não são para desenvolver projetos, etc. Os Estados Unidos tem 150 mil pessoas. Eles chamam de Acquisition Workforce. Só técnicos e engenheiros, só para fazer isso. A Inglaterra tem 18 mil. A França tem 11 mil. Em órgãos
que são independentes das Forças Armadas, voltados para gerir esses projetos. Então, é uma desorganização total que nós temos aqui. E o problema é que essas coisas, ninguém discute essas coisas não aparecem. Porque também não tem no governo e nem no Congresso pessoas habilitadas a discutir essas coisas. Então, eu entendo até a situação das Forças Armadas, que elas não podem deixar isso na mão dos políticos, porque senão eles destroem tudo. Na verdade, essa é a realidade. Eu entendo a situação, mas vocês que são novos aqui, nós que somos, temos que começar a pensar nessas coisas, porque se deixar na mão do jeito que está, o Brasil está completamente indefeso, totalmente indefeso. Eu fico feliz, o senhor traz um compromisso crítico de várias gerações, inclusive da minha geração. Não é? Agora, eu compartilho as questões do senhor. E eu acho que algumas questões vão além da questão de defesa, são questões do país. Sim, essa coisa, por exemplo, eu ensino numa universidade que tem uma escola de aplicação de segundo grau. Eu sei que é importante para o Brasil ter uma escola de segundo grau, mas não é a função da universidade. Quantos reitores eu disse, olha, nossa função não é ter um hotel, não é ter uma escola de segundo grau, etc, etc. Né? E eu acho que, de certa forma, em alguns aspectos, as Forças Armadas são empurradas para atender a certas coisas que as pessoas vão dizer, olha, o exército é que tem, não é? Eu vi até desculpe, vou citar o Facebook, uma matéria sobre o museu, sobre um problema aqui do Arquivo Nacional, em que uma atriz dizia, tá aí militares, cadê os militares? Né? Como os militares vão resolver um problema no Museu Nacional? Né? Quer dizer, é uma questão, né? E a sociedade não discute. Né? E talvez, eu não sei, a gente falou um pouco sobre sociologia, mas talvez a visão mais tradicional sociológica indique que se a gente conseguir superar a crise política no sentido de remover a cultura política que dominou o país durante décadas, talvez abra uma porta para isso. Porque uma coisa que também chama muita atenção é a maneira com que a área de defesa é tratada pelo Estado. O primeiro ministro que Temer indicou era uma pessoa, a mulher trabalhava com a polícia estadual no estado do sul do Brasil. Com todo respeito, mas era uma pessoa que todo mundo da área ficou de boca aberta. A senhora indicou uma pessoa que não entende, nem tem um cargo político, mas alguém que entenda, não é? Quer dizer, é muito. Mas eu estou falando da Dilma, né? Com aquela Eva. Não, eu acho que foi o primeiro. Que assistia ligado ao Wagner, né? Jacques Wagner. Mas Temer indicou um, mas ele voltou para trás. Eu não me lembro quem foi, mas ele voltou e aí acabou indicando o Jungmann, não é? Mas antes do Jungmann tinha um nome que circulou, que todo mundo ficou preocupado. Mas eu acho que eu compartilho isso com mais. Não sejamos muito pessimistas, não. A gente vê por aí fora, tem tanta coisa. Eu me lembro, só dar um pequeno exemplo. Eu estudei, morei muito tempo na Inglaterra. E eles fizeram uma ponte lá no centro de Londres, que é uma ponte para pedestre. Né? E eu me lembro quando inaugurou, a ponte balançava. Eles não calcularam, o vento balançava. Né? Isso foi um escândalo, se gastou depois milhões, etc, etc. Aquele aeroporto lindíssimo de Paris, acho que o Charles de Gaulle, a parte nova, graças a Deus eu não estava lá, mas depois caiu o prédio todinho, né? Quer dizer, nós não, quer dizer, eu compartilho, mas não é assim, branco e preto. Eu acho que a geração nossa, não é, se acostumou muito a ter esse compromisso crítico de branco e preto. Então, obviamente há uma distância aí, nós temos um problema grave, que eu acho que é um problema político, não é? Mas que não sejamos tão, acho que talvez o mundo, eu até acho que o Brasil, certas coisas a gente, assim, o mundo, dizem que as guerras, que as guerras próximas vão ser guerras rápidas, não é? Vão ser guerras rápidas, não é? E a gente está conversando, a gente nem notou, a gente está morto, não é? Nem notou, a gente morreu, mas talvez o Brasil tenha alguma coisa a contribuir, se realmente a próxima guerra vier, se a gente sobreviver, porque nós, historicamente também, nesse século, nós fomos periferia na guerra. A gente entrou na Primeira, na Segunda Guerra, não é? Pela periferia. Isso talvez, eu inclusive falava isso lá para os pesquisadores, olha, isso não é ruim não. Significa que quando as bombas nucleares
se elas um dia forem jogadas, nós não seremos os primeiros. E se você está em algum lugar lá do sertão, você pode até sobreviver. O problema é que a gente não pode confiar nisso. Eu estava contando isso aí, falando com outro lugar, a pessoa falando sobre a questão dos astecas. Os astecas, uma coisa, viviam num mundo lá que é um mundo isolado, né, do resto do mundo. Quando chegou esse outro mundo lá, eles estavam completamente despreparados. Né? Isso pode chegar aqui, nós vivemos numa região livre de guerras há muitos anos. Isso aqui é ótimo para quem vive aqui na América do Sul. Né? Só que a gente não tem garantia que vai ser sempre assim. Esse é o problema. E quando isso acontecer daqui a 20 ou 30 anos, do jeito que nós estamos, nós vamos estar muito defasados. É muito difícil fazer alguma coisa pensando em 20, 30 anos. Mas em defesa é assim que você tem que pensar. É isso que essa nova política tem procurado. Vamos ver daqui a 2 ou 3 anos o que é que ficou, se ficou alguma coisa, se a coisa continuou, por favor. Só aproveitando a questão de vocês, pensando menos nas críticas e mais nas soluções, sabendo que a indústria de defesa é muito intensiva em tecnologia, informação, em ciências exatas, e que as Forças Armadas têm institutos tecnológicos de ensino superior e muitos cursos nessa área, eu fico pensando qual seria, na sua opinião, os riscos e oportunidades de isso entrar na educação básica, por exemplo, de questões de tecnologia puxando o ensino da Marinha, da Aeronáutica, para ciências exatas para a educação básica. Eu acho que essa é outra questão também importante. Eu me lembro que como eu disse a vocês, eu fiz sociologia, teve uma época que a associação de sociólogos brigava para botar sociologia na educação básica. Né? E todo mundo queria botar sociologia, filosofia, porque a gente queria formar gente para ser... Mas a gente sabe que não é esse formalismo. Né? Hoje, a minha geração, a gente foi... o governo militar impôs uma coisa chamada estudo EPB, não foi? Estudos brasileiros. E ninguém queria, certo? A gente ia contra a vontade, mas estudar os problemas brasileiros é muito importante, não é? Hoje há uma discussão de introduzir a questão da defesa. Eu acho que é por aí. Introduzir o debate dos problemas da defesa, como a gente está trocando ideias aqui. A importância da defesa para o país, a importância da tecnologia da defesa, do investimento para o desenvolvimento do país, etc. Eu acho que você está coberta da razão. Acho que CAPES e CNPq já estão bastante abertos para isso. Eu acho que já foi introduzido no currículo. Nós já temos no Brasil programas de defesa. Algumas escolas militares, como a escola ASM aqui no Rio, abriu sua seleção para civis. Eu acho que tudo depende de como a gente, do período de tempo. Se você voltar 20, 30 anos e der uma olhada, eu acho que muita coisa progrediu. O problema é que tem muita coisa ainda para a gente fazer, né? Muita coisa. Olha, quando eu fazia sociologia, a gente não tinha nem livro. Talvez o senhor desculpe, viu? Eu estou dizendo que vocês são velhos igual a mim. Mas não tinha. E os livros que tinham eram péssimas traduções. Não é? E eu digo isso até com, quer dizer, em alguns ambientes até me vangloriando. Olha, mesmo assim eu consegui. Fiz o que eu queria, certo? Se eu fosse médico, cirurgião, era bom porque o país é cheio de cadáver. Né? Cheio de cadáver. Você, para desenvolver tecnologia, técnicas, não é todo dia tem 10 cabos para você cortar e fazer o que você queria. Obrigado. Mas eu acho que o caminho é esse, é trazer o tema de defesa, não de uma maneira, não impondo a discussão, não impondo uma doutrina, mas trazer para a discussão do dia a dia da vida das pessoas, não só o tema de defesa. Aí talvez, olha, o senhor falou uma coisa importante, a questão do foco. Eu acho que a ausência de foco é um dos elementos da cultura brasileira, que nós somos um país onde as pessoas não têm foco, não é? Não tem, é verdade. Quer dizer, isso é um aprendizado que mesmo na academia é difícil. Eu bato meus alunos todo dia, não, mas a gente quer fazer isso, etc, etc. Mas é uma falta de compromisso com o resultado. Essa é a nossa cultura. Por favor. Não, eu já estou com a minha senioridade aqui nessa sala e provavelmente eu sou o mais sênior, tá? Em idade, naturalmente. A controvérsia.
Acho que ganho essa. Mas eu acho que se escolhemos, até por estar diretamente ligado ao tema aqui da tua palestra, a questão de defesa, quer dizer, a colocação que o Eduardo aqui trouxe, ela nos deixa assim impactados, né? Quer dizer, porque eu acho que não tem solução imediata a isso, não tem mesmo. E em função disso, nós temos de ser otimistas de que nós continuemos a ser um país das maravilhas, não vai ser atacado, não vai ser, né? Para ganharmos tempo, né? Mas tempo para quê? Eu acho que essa que é a questão principal que se coloca. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem do ponto de vista de crescimento da tecnologia do país, né, do desenvolvimento do país, nós temos de pensar nas nossas crianças para início de conversa. Quer dizer, ou seja, que educação as nossas crianças têm hoje em dia? Que tempo de formação as nossas crianças têm? E, enfim, a questão educacional, de educação. E, consequentemente, é inevitável a gente pensar na saúde dessas crianças para que elas sobrevivam. Então, certamente, eu acho que essa discussão tem de passar por essas prioridades. Nós não temos política nenhuma, de fato, séria, do ponto de vista do planejamento que o Eduardo estava falando, de curto, médio e longo prazo, em relação a essas duas questões, quer dizer, tanto a saúde quanto a educação, que garantam, então, uma formulação, do ponto de vista tecnológico, já daqui a algum tempo, que leve o Brasil a ter corpo, do ponto de vista tecnológico. Nós estamos estudando aqui no museu, e é o projeto que eu faço parte, a história do CNPq, das bolsas do CNPq a partir de 1951. É impressionante como a gente percebe, nós estamos fazendo esse estudo a partir das atas do Conselho Deliberativo do CNPq. E sabemos que o CNPq ele é criado, a lei que cria o CNPq dá prioridade à energia atômica, a criar uma realidade, né, do Brasil dentro da energia atômica. E o que se percebe é que a prioridade que foi dada ao CNPq no sentido de ele ter meios de financiar pós-graduação, o crescimento exatamente da inteligência e da ciência no Brasil foi muito bem sucedido, eu diria, extremamente bem sucedido. Agora, eu não sei se o enfoque que foi dado, né, naquela época não devia ter sido dirigido muito mais exatamente para a educação básica, para a formação, quer dizer, dos futuros cientistas e de que pudessem futuramente ter condições de trabalho no Brasil. Então, eu acho que essa questão da prioridade, particularmente da ciência, da tecnologia, eu acho que eu sempre fui petista, nunca fui do partido PT, mas sempre votei nos candidatos do PT. Eu acho que essa foi a maior tragédia do PT, foi exatamente não ter dado prioridade para essas duas áreas. Quer dizer, e quando a gente vê esse espetáculo terrível que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil, a gente vê que não é por falta de recursos. Recurso o Brasil tem. Quer dizer, Provatar que conseguiu montar essa realidade toda, né, de corrupção e tudo, e se viu muita grana aparecer. Está se vendo muita grana aparecer. Eu acho que essa é tem dois pontos aí. Primeiro, a questão da política. Todas essas decisões, todas essas observações que nós fazemos, eu entendo, como estudioso da política, que passa pelas decisões políticas. Por que é que o dinheiro vai mais para determinada área, mesmo da ciência e tecnologia, e não vai para a educação? Por que é que a educação no Brasil, educação e saúde, principalmente a educação, durante toda a história do Brasil, era onde se roubava? Era onde se roubava. A prefeitura, o governo do estado, olha, o secretário de educação, por quê? Porque o dinheiro que chega para a merenda, o dinheiro que chega para o livro, quer dizer, é uma cultura de elite.
não é? É uma cultura de elite, né? É uma elite que a gente quer acabar, e volta a história do PT, quando... Eu sempre fui oposição, eu fui PMDB. Deu para perceber. Quando acabou o PMDB, quando chegou a democratização, eu fui estudar. Eu disse, olha, eu não quero ser nem PT, nem partido nenhum. Eu me engajei na luta pela democratização e hoje eu acho que eu fiz certo, né? Porque eu acredito que o PT, que essas mudanças mais profundas, elas vão além da questão partidária. Olha, eu espero um dia escrever sobre isso, mas eu me lembro claramente, quando Lula foi eleito, nós temos 70 mil cargos comissionados em Brasília. E um dos pontos que todo mundo estava esperando era que esses cargos desaparecessem, que tivesse concurso, não é? Pois, o que foi que ocorreu? Olha, o PT precisava de uma aliança no Congresso para governar, porque senão não ia durar um ano. Era impeachment, certo? O PT é formado de seres humanos, um número enorme de sindicalistas e de pessoas intelectuais, etc., que ganhava pouco. Que dizia, e talvez até eu estivesse dizendo, poxa vida, eu estou há 20 anos levando paulada aqui, a gente chega ao poder, esses caras aí do PFL, etc., não faz nada ganhando 20 mil, 30 mil em cargo comissionado, eu quero esse cargo para mim. É diferente, se você for trabalhar com categorias de luta de classe, é diferente. Né? Mas eu acho que foi isso que ocorreu. Ou Lula, e aí eu não estou, talvez simplificando um pouco, mas ou eles atendiam a isso, ou era ingovernável o país. E as consequências que eu acho que a gente vive hoje, desculpa, eu mudei de assunto da palestra, mas eu acho que tem a ver com essa realidade. Porque tradicionalmente a esquerda, ela tem uma visão da direita, que a direita é mais submissa, certo? Eu acho que, quando eu falo a esquerda, eu falo PT, eu acho que você achou que ia comprar a direita com dinheiro e cargo, né? Que esses caras são vendidos, etc. E não é isso, eles também são extremamente ativos, articulados, etc. E deu no que deu. E querem o poder também, né? E deu. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E deu no que deu. Quer dizer, eu acho que isso tem um lado positivo, de tentar analisar isso, além dessa dicotomia de esquerda e direita, não é? Além desse discurso, mas de um discurso mais republicano ou liberal, que nós nunca assumimos 100% na prática. Nós, eu digo todo mundo no Brasil, né? Aquela coisa de dizer, eu falava com a amiga minha semana passada, eu fui comer no restaurante perto de casa, aí chegou o senhor conversando com a dona, dizendo, Lula agora vai ser preso, etc. Aí já disse, olha, eu quero que eles sejam presos, porque eu tinha uma empresa e todo ano a Justiça do Trabalho me chamava, porque chegava os funcionários lá morrendo de fome, eu dava comida, dava uma roupa, mas eles me botavam na justiça porque eu não pagava direito social nenhum. Quer dizer, isso é muito da mentalidade, né, do Brasil, né? Quer dizer, para o resto, e ele dizia isso da maior, depois de várias vezes o juiz até me chamou a atenção, pague o direito e tal. Quer dizer, eu digo isso, nós não somos tão diferentes. Eu acho que o senhor falou da questão social, saúde, etc. A gente sabe que nos Estados Unidos a questão de acesso à saúde é muito grave. Vacina, por pior que seja o nosso quadro, e muitas coisas nós estamos ou nós temos acesso a muito mais coisa, em algumas áreas, de que o cidadão americano em relação a algumas coisas, a saúde, a vacina, quer dizer, é mais complexo. Mas aí fica muitas vezes por conta de algumas individualidades, entende? Quer dizer, não do ponto de vista político global. Eu me refiro à questão de saúde e de educação por conta de uma série de países que investiram efetivamente do ponto de vista político em realizar isso. E fizeram uma revolução, foi citada a Coreia, aqui, por exemplo, Coreia do Sul, um país que deu uma virada porque investiu politicamente mesmo em dar essa virada na educação do país. Porque tem muito desperdício. Ou seja, nós temos muito, o Brasil é um país rico,
ele está voltando por conta da defesa, assim, a gente não pode dizer assim, porque tem problema de saúde ou de educação, a gente não pode fazer outras coisas. Claro que esse raciocínio não se aplica, senão a gente não faria nada, né? Você tem que fazer cada coisa. Porque se o nosso orçamento de defesa fosse aplicado como é aplicado em outros países, nós teríamos uma capacidade de defesa muito maior. Porque o nosso orçamento de defesa, constantemente, sistematicamente, nos últimos 20, 30 anos, é o 19º, 10º do mundo. Nós não temos nem a 9ª nem a 10ª capacidade de defesa do mundo. Nós gastamos mal. Mas veja, essa coisa da política e pode chamar de ideologia ou consciência, é muito importante. Porque se a gente tiver essa discussão fosse 10 anos atrás, ninguém aqui levantou. Mas 10 anos atrás, muitos tinham levantado essa questão. Como é que a gente vai investir em defesa se ainda tem gente passando fome no Brasil? Só quando acabar com a fome, com a miséria, é que a gente vai pensar nisso. Essa era quer dizer, essa era a cultura. Quer dizer, para a gente mudar isso, é uma história. Eu acho que tudo que se tem feito tem mudado. Há uma mudança. Tem um retrospectivo, se fosse raciocinar assim, não teríamos embora. Na época o Brasil não fabricava nem bicicleta, né? O cara aqui foi fabricar avião. Hoje o Brasil tem uma indústria competitiva no mundo, né? Mas não pode ser assim. Quem sabe é o dia do amanhã, mas vamos. De hoje a gente não sabe nada. Só dormiu ontem, ninguém tem mesmo o presidente, vai conversar com o presidente. Educação e saúde, por favor, a senhora. Tem presidente aí? Exatamente, a gente nem sabe. Como que tá a história? Tá triste. Só voltando, acho que um pouco assim, Falta de planejamento de foco de realmente acho que, até pelo que aconteceu ontem, acho que é difícil falar desse tema e não comentarmos um pouco o que a gente está vivendo. Mas com relação ao planejamento, acho que poderíamos falar para outros setores também. A ideia de que defesa, né? Enfim, eu acho que isso de fato é uma questão, é algo que tem que ser enfrentado, não é desse nem de outro. Agora, não dá para falar desses temas e comparar, eu acho que Brasil no cenário internacional com os Estados Unidos ou qualquer outro país que, por exemplo, vamos falar de números, já que nós temos quase 50% ainda dos municípios sem saneamento. Isso no século XXI. Pensar isso no século XXI é uma opção política que se fez, e aí são governos também, ali na coisa da coalizão, que você tem a verba federal, mas quando chega no município e nos poderes locais, isso efetivamente não se desdobra numa realização. Então, eu acho que falar desse contexto como se fosse algo assim igual, ou então, por exemplo, a gente pensa hoje, como falou de cibernética ou de outras questões tecnológicas, a cooperação, de fato, a gente tem que ter, até essa autoestima ela é importante, isso está sendo quebrado, porque você tem que ter autoestima para poder negociar de igual para igual a questão da tecnologia também, senão vai ser sempre subserviente. Então, já que falamos de saúde, eu vou falar o exemplo de uma indústria, né? A gente está fazendo trabalho aí também dos institutos, falaram aqui da Fiocruz. Fiocruz tem hoje a produção que atende essa demanda nacional de vacinas, né, de imunológicos, importa tecnologia, porque realmente não pode correr muito, mas tem uma contrapartida que é justamente atender essa população. Então, a Fiocruz faz isso como uma contrapartida, para poder desenvolver, ao mesmo tempo comprar e poder atender. Então, isso só pode ser numa lógica de uma empresa pública, porque uma empresa privada, aqui não é para ter lucro, eles vão usar esse recurso para auto-beneficiar a própria produção, melhorar no que há de mais qualificado no mundo em termos de produção, talvez que inclusive laboratórios privados não tenham. Então, eu acho que assim, não dá para colocar a questão de defesa, são questões de projeto nacional, que nação nós queremos. Porque aí a educação realmente, eu acho que vem, não pode ser entendido isso como chavões, ou como coisas que o partido A, ou B, ou C. Eu acho que a gente viveu séculos de uma mentalidade de realmente pensar o trabalho de uma perspectiva escravocrata, e que um pouquinho que se conseguiu, eu acho, nesses governos aí, que agora a imprensa quer tirar esse legado da sua memória em termos de ter feito algo mais, né? Podemos falar dos erros, mas o governo petista foi pelo social,
né? Então eu acho que isso é o que a juventude precisaria um pouco mais rever, porque uma coisa é a gente estar aqui reunido na tranquilidade, outra coisa é estar no contexto da ditadura, que eu acho que é um perigo que está não é uma brincadeira, né, o que nós estamos vivendo, né, inclusive com coisa aí muito perigosa. E a questão, eu ia falar, voltando da defesa, porque eu vi nesses noticiários, que não aparecem na Globo, obviamente, que é, por exemplo, a chegada do exército norte-americano para pensar a fronteira do Amazonas com Venezuela e não sei mais. Então, assim, são coisas que ocorrem que a gente também tem que, realmente me parece que é um crime de lesa pátria, assim, entendeu? Tem coisas que realmente não dá para discutir no nível que estamos colaborando, que vai ter uma colaboração. Se não tiver realmente uma... E eu penso que na América Latina, menos pensar no perigo, talvez isso até é imaginário, eu entendi que foi como exemplo de uma invasão, possível invasão de um país, mas mais aliança para pensar a América Latina, que também é vitimado em termos de uma política internacional que não me parece assim, para o século XXI, que nós tenhamos aí comemorando o bicentenário de independência. Eu acho que muito mais o bicentenário da doutrina Monroe. Porque quando os Estados Unidos fala que quer ter uma autonomia de petróleo, de não sei o que, ele está pensando nos recursos de Venezuela e Brasil com pré-sal. E aí eu acho que não é um discurso só de esquerda, eu acho que a gente tem que ver isso. E falou-se de tecnologia, o petróleo também, para entrar lá embaixo do mar, foi no governo Lula que se investiu para se ter tecnologia da engenharia, o próprio submarino, enfim. Eu acho que não falta exemplo, eu acho que assim, a gente pode falar dos erros, sim, mas nesse contexto eu acho que o momento é de refrescar a memória pelas coisas boas que foram feitas e que estão ameaçadas. Completamente um ano aí você vê de completo descompasso com esse projeto. Eu acho que sim, pode ter um problema lá do avião. A questão das universidades, nós vivenciamos isso no nosso cotidiano, dos institutos com seus recursos, que às vezes são muito mal enfim, aplicados, enfim, problemas de gerência. Isso eu acho que eu acho que tem um fundo mesmo, acho que a gente pode melhorar, mas falar disso hoje, assim, como se nós estivéssemos, né, na mesma condição de pensar isso como um projeto e com esse governo, eu não consigo nem discutir os nomes, por exemplo, desse senhor que escolheu essas figuras para ocupar esses ministérios. Nós estamos falando de um ministério que foi extinto, nós fazemos parte do MCTI, que deveria ser pensado na estratégia nacional. Se nós estamos querendo engenheiros, pessoas formadas para pensar know-how de tecnologia, faltou na lista também o INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, que quase ninguém passa ali na porta e fala, IN o quê? Porque não sabe nem que tem o Instituto Nacional de Tecnologia, que tem um percurso anterior, que não é do que está agora como organização social, mas que tem um pensamento que minimamente, claro que no outro contexto, pensando nessa coisa de uma autonomia mais tecnológica, né? Então eu não sei, eu acho que esse debate ele é super importante, eu acho bom ter essas outras posições, mas não dá para esquecer essa dimensão de se pensar um projeto nacional, né, porque não é o nacionalismo mais do século XIX ou do século XX, é o nacionalismo do século XXI, pensando nessa globalização, mas falando de uma maneira menos subserviente, porque nós estamos voltando, sinceramente, em alguns momentos você olha o jornal e fala, não é século XXI, né, alguns retrocessos aí realmente você vê que... Então, eu acho que essa coisa dessa elite que realmente menospreza o valor da população brasileira, isso precisa ser atacado. Porque nós somos também, né? Nós somos também uma parte mais privilegiada da sociedade, mas nós temos que ter esse papel, a gente tem que chegar, eu acho, né, com essa nossa capacidade aqui nos nossos institutos, nas nossas instituições que ainda sobrevivem e dar um salto aí, né? Então, assim, eu entendo as críticas, eu não sei, mas até que ponto o que a educação e saúde já estava muito mais sucateado, talvez no governo, foi o que segurou as universidades públicas, gente, pelo amor de Deus, quando fala essas coisas do governo, eu até entendo, mas não dá para não falar o outro lado que foi realizado, né? E que eu acho que está sendo muito construída essa retórica aí, dessa narrativa
de que esses anos foi de desastre, de hecatombe, de que abriu as mega portas para cargos comissionados, que o Estado inchou e que aconteceu a mega corrupção. Acho que esse discurso é perigoso. Esse discurso é partidário. Mas ele está aqui também, né? Então, assim, é partidário, mas ele está aqui, porque assim, no fundo, a gente esquece o que era esse país nesses governos. E eu digo isso porque a minha juventude passou e veio, as pessoas cresceram tendo essa liberdade de poder falar, de poder... Agora eu tive professor de história que foi preso. Então, assim... A gente fala também de inchaço do governo, diz que tem muitos servidores públicos e tudo, mas a gente também esquece que a maior parte dos concursos públicos para Ministério Público, para a Polícia Federal, também aconteceram no governo do Lula. Pois é. Então, se hoje nós temos uma Polícia Federal estruturada e um Ministério Público que investiga, esses concursos aconteceram em 2004 e 2006. Então... Eu estou falando mais de defesa. Não, eu só estou dizendo assim, eu nem fiz carteirinha do PT, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse crítica que desmonta tudo. Eu quero agora fazer o contrário. Tudo bem, tem os êxitos, mas vamos levantar o que é que foi feito. Porque é o que foi feito que está sendo desmontado. E que não é falado. Eu acho que tem crítica, sim. Acho que o Lula errou em algumas coisas e o PT também com o seu... um pouco de distanciamento dos movimentos sociais, mas enquanto partido é uma esquerda burra, me desculpa, que quando sai qualquer coisa é uma dissidência absurda e vai ter o quê? Daqui a pouco, no próximo, se tivermos eleições, porque eu também estou vendo cheiro de golpe aí, é capaz de ter o quê? 3 ou 4 candidatos de esquerda, como ocorre na França, e você depois tem o perigo de ter lá o quê? O Bolsonaro e o Huck e o Dória concorrendo aqui no Brasil. É isso que pode ocorrer se a gente também se esfacelar demais esse elo progressista. Ontem eu vi, por exemplo, Requião, né? Eu já trabalhei no Paraná, todo mundo criticava o Requião, mas agora o Requião, eu gosto do Requião, não tem problema que ele seja do PMDB. Agora, o homem realmente fala de uma outra perspectiva, mas fala pelo menos de um lado, por uma perspectiva de uma nação, de um país. Agora, não ter nada, esse esvaziamento, e as pessoas ficarem achando que assistindo televisão vai conseguir acompanhar o que está acontecendo no país, é que é complicado. Né? Eu só queria falar uma coisa, para a gente estar vendo como estou criticando. É o seguinte, a situação que o Brasil está hoje não é feita em 10 anos, nem em 10 anos. Isso é uma coisa de 30 anos. Não é culpa nem de governo, nem o que tem de bom, nem o que tem de ruim, é culpa de um governo de 10 anos. Isso aí, para chegar nesse ponto, estou comparando o Brasil de 1980, né? Com o Brasil de 2017, foi a comparação que eu fiz. Não fiz comparação do Brasil de 2002 com o Brasil de 2017. Em 1980, nós tínhamos essa capacidade industrial e hoje nós perdemos ao longo desse tempo. Não foi só agora, não foi só há 20 anos atrás. Nós fomos perdendo ao longo do tempo, nós paramos de investir. Eu me lembro quando eu me formei, a grande demanda no Brasil era, na época ainda do governo militar, mas assim, a demanda no mercado de trabalho era para engenheiro, era uma grande coisa. Advogado era uma profissão que não era, hoje em dia, é uma profissão super bem remunerada. Então, quando você faz essas decisões, você está dizendo o seguinte, onde os melhores vão? Os melhores vão para isso, não vão para desenvolver tecnologia, não vão para fazer uma Microsoft, não vão fazer nada disso, porque isso não dá dinheiro. Aqui no Brasil, o sistema não valoriza essas pessoas, esse que é o ponto, entende? Acho que ao longo do tempo nós erramos por aí, nós não criamos os incentivos para formar pessoas que vão ser as pessoas que vão construir o país, vão fazer coisas, vão inovar, vão tornar o país competitivo, que é o que precisa. Você viver num mundo globalizado. Se você não tiver isso, você perde no mundo. Então nós perdemos, né? Porque o que ela falou, eu concordo totalmente com o que ela disse. Veja, eu não quero, eu gostaria de parar essa conversa, então, porque está fugindo do tema, eu já estou assumindo aqui o seu papel. Eu queria dizer que compartilho todas essas suas observações. É verdade que, por exemplo, eu falei sobre o ministro da Defesa, mas na República, parte da crise da República era porque não se indicava qualquer pessoa para ser ministro da Defesa, e isso criava uma crise. Quer dizer, se você olhar o PT, até se olhar o governo de Fernando Henrique Cardoso, ele fez coisas positivas, certo? Mas eu acho que a gente, quer dizer, pelo menos essa é a minha visão, nessa crise a gente tem que ir um pouco além. A questão está um pouco além da questão da Lula. Lula, para mim, foi um dos maiores fenômenos da política. Lula era para ter recebido o título de doutor honoris causa em todas as universidades brasileiras. Quando ele fez a primeira greve e quebrou toda a estrutura do regime militar de repressão. Mas ele só veio receber depois que ele foi eleito presidente. Certo? Na minha cabeça, a universidade, que se diz progressista também, só deu porque quando ele tinha
o talão de cheque para passar o dinheiro. Acho que foi por isso que ele foi receber todos os títulos fora do Brasil e deixou para receber do Brasil. Quer dizer, nós temos uma cultura, direi, cruel, tá? E que a gente tem lutado, geração após geração, essa geração mais esclarecida, para mudar isso. Eu sei que esses meninos jovens, eles infelizmente, talvez ainda vão ter que enfrentar os mesmos problemas pela frente. Mas eu acho que esse compromisso crítico da sua indignação, da preocupação dele, eu acho que é isso. A gente não pode abrir mão disso. Tá? Trazer esses temas para a discussão, colocar as questões. Mas numa democracia que porque numa ditadura isso era complicado. Né? É porque é por aí que a gente vai, e com paciência, chegar, não é, em algum lugar. Certo? Tem um dado objetivo sobre defesa, que talvez seja interessante, que Tem que ter alguma coisa. as decisões substantivas sobre defesa no mundo inteiro se colocam em torno de 3 pontos. Orçamento de defesa, onde você coloca o dinheiro do orçamento de defesa? É em você compor capacidade militar ou é em você desenvolver uma capacidade industrial e tecnológica para compor essa capacidade militar? Então, no mundo inteiro, você pega toda a literatura, todos os textos, tudo mais, que estuda a defesa do mundo inteiro, analisa esses dados. Países que têm alto desenvolvimento tecnológico e força armada desenvolvem gastos de 25% a 40% do orçamento de defesa em aquisição e desenvolvimento de novos sistemas de defesa. Essa é a ordem Nós brasileira. gastamos 80% No Brasil, é da ordem de 6% a 8%, sendo que quase a totalidade desses 6 a 8% é comprado no exterior. Vocês não gastam nada aqui dentro do país. Então, você não bota o dinheiro para desenvolver. Bem, esses projetos novos, vamos ver, esses projetos novos, se o senhor olhar a literatura recente que saiu, muitos desses projetos têm tido algum resultado. Vamos ver se a professora Ana Lúcia, eu gostei muito que suscitou o debate, eu pensava que isso aí ia ter meia dúzia de pessoas. Eu agradeço a todos vocês, viu? Lembre, professora Ana Lúcia, de me chamar. Nós estamos organizando um número especial de uma revista sobre o tema. Quem sabe no ano que vem a gente volta a essa discussão e eu acho que é importante que essa discussão, um número especial da revista de História de Ciência, não é? Nós vamos propor um número especial da revista sobre esse tema, história recente da indústria de defesa, temas de defesa, não é? E que a gente pode, e é natural que esse tema, que se a gente tivesse em outros ambientes, o tema não suscitaria questões políticas cotidianas, históricas, etc. Mas eu acho que isso faz parte da nossa visão e das nossas preocupações. Eu acho que isso é positivo. Viu? Muito obrigado, a professora Ana.